Oi, pessoal, me chamo Edna Beatriz da Silva Rodrigues e sou a bolsista dessa iniciação científica que teve como tema Direito, Sistema e Futuro, a decisão judicial como risco, em Nicolas Luma e Rafael de Jorge. E teve como orientador o professor pós-doutor Luciano Nascimento Silva e sou vinculada ao Centro de Ciência Jurídica. Nessa primeira lâmina da introdução, eu pontuei aqui que a diferenciação funcional na sociedade moderna, com um processo evolutivo que permite a autonomia na criação de novos subsistemas como jurídico, econômico, religioso, político, dentre outros, e cada um desses sistemas opera com suas próprias normas e lógicas, o fechamento operativo. E observe e selecione irritações externas, com abertura cognitiva, com o objetivo de reduzir complexidades e generalizar expectativas. Na segunda lâmina, eu posso pontuar de que a tentativa de controlar a complexidade frequentemente resulta em sua multiplicação e na perpetuação da contingência. Aqui se forma o paradoxo. O direito enquanto subsistema também emerge em meio ao paradoxo, pois sua existência enquanto jurídico depende da possibilidade de não existir, ou seja, só há direito, pois existe o não direito. E, pulando para um último tópico, a partir desses elementos, Luma não considera que o risco se limita a fenômenos da matemática ou estatística, e trata-se de um conceito socialmente construído. A decisão judicial é um fenômeno que incorpora o paradoxo e a contingência e as mudanças que ocorrem no sistema e no âmbito após a operação proveniente da decisão. O direito não garante a certeza do que comunica, o que significa que a decisão comunicada poderia apresentar sentido completamente diferente do que for apresentado. Constante processo de quebra de expectativa, o que pode resultar em um aumento de risco, já que ao tentar organizar as complexidades e minimizar os riscos, acabam se tornando mais complexas e imprevisíveis. E há um desajuste temporal. Os tribunais não comunicam apenas para o presente, pois suas decisões são incorporadas à memória funcional do sistema, sendo recordadas ou descartadas em operações futuras. Desse modo, cada decisão que busca reduzir riscos acaba gerando mais riscos, justamente porque só se decide por não ser possível decidir. Até mesmo a omissão diante de uma decisão é, na verdade, uma forma de decisão. A associação do risco ao duplo grau de jurisdição, reconhecido como uma garantia de justiça e proteção de direitos individuais, amplia os riscos envolvidos. E a possibilidade de uma decisão ser revertida em uma nova instância e, se necessário corrigir, a decisão original cria distinções e seleções na dupla forma dinamizada pela inclusão/exclusão, em que a criação de novas inclusão exige a exclusão de outras, sobre a observação realizada pelo observador na instância anterior, ampliando as dimensões do sentido e semântica atribuído pelo subsistema jurídico, assim como fomenta a cegueira observacional. Decisões judiciais atuam como catalisadores nas gerações de risco e, como objetivo geral, foi pesquisar se as decisões judiciais se comportam como elemento de causa ou impulso na formação de riscos sobre o viés de contingência e paradoxo na sociedade moderna contemporânea. E os objetivos específicos eu elenquei 3, que é explicar o fenômeno risco como contingência e paradoxo na sociedade moderna contemporânea a partir da escolha e decisão do ator social. O segundo objetivo específico é observar a decisão judicial no duplo grau de jurisdição como risco para o sistema do direito. E o terceiro e último o objetivo específico é construir uma introdução teórica dos critérios de constitucionalidade da decisão judicial a partir de julgados do STJ e STF. E como metodologia, se utilizou como método de pesquisa a metodologia observacional, estrutural, construtivista e funcional. Dessa maneira, o sistema jurídico foi observado com base nos seus elementos comunicativos, isto é, através de procedimento empírico, que analisa a verdade, paradoxo, complexidade e a interdisciplinariedade. Além disso, foi utilizada a metodologia de natureza básica, tendo em vista o propósito de produzir um amplo conhecimento que desenvolva o sistema jurídico sem ter o objetivo direto de aplicação prática. Além disso, o tema foi abordado a partir de uma abordagem qualitativa, em que se buscou descrever e explicar dados, informações de documentos obtidos por meio da pesquisa bibliográfica. E aí eu coloquei aqui que o procedimento bibliográfico possui a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Os resultados de discussões discutiu se as decisões judiciais se comportam como elemento estruturante dos riscos à luz da sociologia construída por Nicolas Luma e Rafael de Jorge, que são os dois autores que são sustentáculos dessa presente pesquisa, a partir dos fundamentos da teoria estrutural funcionalista sobre o viés de contingência e paradoxo na sociedade moderna contemporânea, mediante a utilização de técnica bibliográfica,
bem como análise da decisão judicial a partir dos julgados de STF e de STJ. E aí eu trago 3 casos que vamos analisar a seguir. O caso 1 é sobre a possibilidade ou não de utilizar parâmetro mínimo de R$ 20.000 como critério para a aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários. Aqui a divergência se põe entre a STF e a STF, diferindo aí as turmas, e entre o próprio STF e o STJ. Nessa primeira parte da tabela eu falo que não, né, com base no entendimento da primeira turma do STF, que fala que não é possível essa aplicação do princípio da insignificância aos crimes de direito tributário, e nessa segunda parte da tabela, né, a resposta já é no sentido de positiva, já que é possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassa o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com atualizações feitas por 2 portarias, a 75 e a 130 do Ministério da Fazenda. No segundo caso, fica-se o questionamento acerca da concessão do benefício de transação penal para impedir a impetração de habeas corpus em busca do trancamento da ação penal. E aí existem 2 correntes. A primeira é do STJ, que diz que fica prejudicado, que a concessão da transação penal impede a impetração do habeas corpus. Isso é entendimento do STJ na 6ª turma. E já o STF diz que não impede e que o Tribunal de Justiça deve julgar o mérito do habeas corpus. E aí, a realização do acordo de transação penal não enseja a perda do objeto de habeas corpus anteriormente impetrado. A aceitação do acordo de transação penal não impede o exame do habeas corpus para questionar a legitimidade da persecução penal. Embora o sistema negocial possa trazer aprimoramentos positivos em caso de delitos de menor gravidade, a barganha no processo penal pode levar a riscos consideráveis aos direitos fundamentais do acusado. Assim, o controle judicial é fundamental para a proteção efetiva dos direitos fundamentais do imputado e para evitar possíveis abusos que comprometam a decisão voluntária de aceitar a transação. Não há qualquer disposição em lei que impõe a desistência do recurso ou ação em andamento que determina a renúncia do direito a acesso à justiça. Entendimento do STF, da 2ª turma, e que teve como relatoria o ministro Gilmar Mendes. E o terceiro caso fala-se sobre a aplicação da teoria da co-culpabilidade no ordenamento penal brasileiro. Existem 2 correntes. Existe a primeira corrente que diz que a deficiência do Estado quanto ao atendimento satisfatório das necessidades fundamentais do indivíduo não autoriza a sua corresponsabilização pela prática delitiva do agente. É o entendimento do STJ na 6ª turma. Outro entendimento também do STJ e da 6ª turma em outro julgado é que a teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Já a segunda corrente diz que sim, que a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal pode se valer da teoria da co-culpabilidade como embasamento, pois trata-se de prisão genérica que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante, anterior ou posterior à prática da conduta delitiva, mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu. A tese da co-culpabilidade, no entanto, depende da verificação, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o Estado tenha deixado de prestar assistência devida ao acusado. E aí é o entendimento do próprio STJ, só que dessa vez na 5ª turma. E a conclusão é que a estabilidade e segurança são elementos que extrapolam o limite do sistema jurídico, de forma que a jurisprudência já tem um funcionamento em seu magnífico estado, através justamente da aplicação de riscos para o futuro mediante a memória seletiva em torno das verdades jurídicas já prolatadas. A análise sobre as decisões do STF e STJ mostrou que os atos judicantes, enquanto elementos propagadores de verdade, se comportam como potenciais instrumentos difusores de riscos à própria ordem jurídica. E concluiu-se que alguns requisitos são apresentados como potenciais fatores para a constitucionalidade das decisões. E frisa-se aqui que não se exaurem nesses 5 tópicos que foram expostos aqui no slide e que, eventualmente, novas pesquisas podem descobrir e delinear outros tópicos. E aí, o primeiro tópico é a delimitação da congruência e consequências a serem consideradas. O segundo é o estabelecimento de critérios de validade dogmática. O terceiro, a adoção de procedimentos provenientes da memória jurídica. O quarto, a proposição de parâmetros para a discutibilidade e mutabilidade da coisa julgada em processos de intensa contingência. E o quinto, formulação de filtros ou normativas aptas a organizar a aplicação dos princípios. E, no outra lâmina, nós temos as referências que foram sustentáculo da pesquisa. E é isso. Obrigada.